Terceira parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 6 de Elul, capítulo 11 da Epístola Sagrada do Rebbe. Essa carta é muito exigente moralmente, por um lado, porém, para as adversidades da vida, pode ser uma ferramenta para tirar do nosso íntimo, encontrar nossas forças íntimas para superar qualquer adversidade. Então começa o seguinte, diz: para ti ensinar a compreensão, a sabedoria, pois não neste caminho irá pairar a luz divina naqueles que desejam, que mantêm seu foco na vida, seu desejo em adquirir mais vida física, corporal, se expandir sua existência com filhos e com riquezas. Sobre isso falaram os sábios: anule sua vontade diante da vontade de Ele, com E maiúsculo, de Deus. Quer dizer que a vontade do homem deve estar completamente anulada. Não deve ter existência própria, de vontade própria, nos assuntos mundanos, que são inclusos em 3 categorias: Banei, Haei, Mezonei, filhos, vida, saúde e sustento, alimento e tudo que é necessário para mantimentos. Isso aqui são os 3 tipos de desejos instintivos que temos. A pessoa quer ter continuidade, filhos, que a própria vida que ele tenha seja saudável e longa, deseja que não lhe falte os alimentos e as necessidades elementares, e alguns desenvolvem desejos de riqueza também. Só que todos esses aqui, a pessoa não deve ter, deve remover essas vontades, como colocando o egocentrismo dele, de criatura, no centro do foco dele. Sobre isso falaram os sábios: tu és forçado a viver. Quer dizer, existe um grau que a pessoa se entrega e submete-se completamente ao decreto divino, não deseja mais do que Deus vai cotizar para ele, porque sabe que tudo que Deus vai cotizar é apenas para cumprir sua missão. Acaba sendo que a melhor coisa que eu posso ter é cumprir a minha missão. Isso só poderá ser a melhor forma quando eu vou ter exatamente as experiências que Deus aderir a essa missão. Então, alguns têm missão de ter filhos, alguns têm missão de não ter, o que geralmente causa um sofrimento no instinto. Mas se a pessoa não tem vontades próprias, ele não se abala, nem com saúde, nem com vida não tão longa, nem com alimento que lhe falta e pobreza. Existe um grande nível para alcançar isso, na verdade. Aqui o Rebbe ensina meditação a respeito disso, rumando para esse grau. Sobre isso falaram: sabe, eu sou forçado a viver, eu sou forçado a morrer. Ou seja, somos submissos, não temos vontades próprias. A alma não se perguntou a ela se ela quer viver, e não vai se perguntar a ela se ela quer morrer. Existe um comentário que diz que se explica, mostra para ela como é bom viver. Mas esse benefício, do ponto de vista divino, não necessariamente é bom para ela como criatura. A experiência dela não é totalmente composta somente de experiências agradáveis, mas como o único benefício verdadeiro que uma criatura pode ter é aquilo que o seu Criador entende por bem-estar. Então ela acaba aderindo e aceitando viver, e depois também aceitando a morrer quando chegar a hora, quando o Eterno decreta isso. A explicação do assunto é que precisa evoluir apenas somente uma fé profunda e verdadeira no Criador, que criou tudo desde o início, Yotzer Bereshit. Acreditar que somos criaturas feitas algo do nada, éramos completamente ausentes antes de Deus nos formar e nos colocar onde estamos. A criação, algo do nada, surge inicialmente por um planejamento divino, que é a sabedoria divina, inalcançável para nenhuma criatura. Então a motivação da criação, do porquê que as coisas são exatamente assim, não diferente, são sabedorias divinas inalcançáveis para a criatura. E como qualquer coisa da grandeza de Deus que foge do nosso alcance, a ferramenta de lidar com ela é a fé.
confiar nele e saber que ele sabe o que está fazendo, que ele tem a sua sabedoria, que foge do nosso alcance. Nós acreditamos em nossa miudez, junto com a crença na sua grandeza. E essa criação, cujo motivo nós não compreendemos não temos uma completa compreensão, mantém nossa existência a cada momento, que todas as criaturas iriam esvair no mesmo momento, que Deus não vai forçar eles a vir à existência. Quando fala que a criatura é feita algo do nada, quer dizer que a nossa existência própria, falamos que Deus existe sozinho, não depende de nada para existir. Por contrapartida, das criaturas precisam se apoiar em alguém que os cria. E o apoio tem que ser constante, porque uma coisa que a natureza dela não é existência e sim ausência, ela não é autoexistente, ela é dependente para existir. Necessário que seja mantida constantemente, porque sua tendência própria é sumir, esvair, se desmanchar, e vai existir somente o que existe sozinho, que é Deus, na sua totalidade. Num grau muito abstrato. Então, essa existência não abstrata que temos, a existência condensada, a existência bem definida em dimensões, é uma formatação que precisa ser mantida. Ela tende a se desmanchar. E essa manutenção tem motivação, e a motivação foge do nosso alcance. Mas a cada momento continua a motivação da criação, o planejamento divino, com os motivos que valem perante ele. Nos cria e nos mantém algo do nada, quando a pessoa se meditar, com a mais profunda compreensão que ele alcança, e imaginar em sua mente como ele mesmo está surgindo do nada, em cada momento ele está surgindo, quer dizer que Deus está ocupando-se em cada detalhe dele. E a experiência que ele tem é sob medida, escolhida a dedo pela sabedoria divina, sabedoria perfeita e grandiosa. Como então poderá a pessoa imaginar que ele está tendo uma experiência de mal, experiência má, absolutamente má, ou reclamar de sofrimentos que lhe falta uma expansão como ele desejaria, a expansão de filhos, em ter bastante filhos, ou bastante vida, saúde, ou riqueza e sustento, ou outros sofrimentos que tem no mundo. A pessoa pode ter sofrimento instintivo, o corpo quer se expandir, se passar bem, e pode haver que ele está sentindo uma falta, não lhe tem tudo o que deseja. Ao meditar que tudo isso é meditado por alguém, é mantido por alguém, Todo-Poderoso podia muito bem fazer diferente e faz assim, quer dizer, obviamente, que aquilo que foge do nosso alcance, aquela sabedoria que nada dela entendemos, que é a sabedoria divina, o mesmo que cria a vida, a existência, o bem-estar, o prazer, aquilo denominado Éden, que está acima do mundo vindouro, todos os prazeres, ele é quem cria. E ele escolheu que a cota de existência e de expansão da vida aqui vai ser desta maneira. Somente por nossa incapacidade de entender o valor que prevalece sobre nossa criação, que é um valor em linguagem divina. Por isso, aparece esse fragmento de experiência como uma coisa má ou sofrida. Mas, na verdade, como diz o Talmud, também não tem nada mal. Todos os livros judaicos estão cheios disso. Não existe algo de má absoluto que venha dos céus. Tudo é bom, tudo é útil, tudo tem o seu motivo e o seu prazer. Porém, nós não temos o alcance, por sua grandeza, pela intensidade do benefício. Nós não alcançamos ele em alguns dados momentos. Agora, diz que quando o Mashiach vai chegar, então nós vamos entender e perceber como os piores momentos da história de todas as gerações eram para o bem. E obviamente vai gerar um prazer e vai dar uma reviravolta em toda a nossa consciência de uma forma tremenda. Quanto mais gente, pessoas que sofreram em extremo, como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, campo de concentração, também sobre eles prevalece o versículo de Isaías: aquele dia eu direi, te agradeço, Eterno, por ter me tormentado.
quando tua ira se foi e tu me consolaste. Quer dizer, haverá o consolo verdadeiro, haverá um prazer tão grandioso que vai nos tornar a agradecer por ter sofrido. E agora nós não alcançamos isso. Então, ao meditar e a se conscientizar de que as coisas certamente têm um argumento, têm um porquê, tem alguém que sob medida faz as coisas para serem desse jeito exatamente, e podia muito bem fazer diferente e não faz diferente, certamente, sem dúvida nenhuma, ele vê que tem nisso um grande benefício, que justifica qualquer sofrimento. E essa, diz o Rebbe, que isso aqui é a principal fé e confiança pela qual o homem foi criado, acreditar que não existe nenhum ambiente isento da presença da consciência divina. E se tem vida, é porque a luz do rosto do rei está aqui fazendo a vida acontecer. E por isso a pessoa deve estar sentindo na presença do rei. E se tem uma experiência, é o rei que decretou essa experiência. E deve a pessoa estar sempre feliz e confiante e inspirado, considerando que ele está servindo a Deus diante de Deus, do jeito que Deus decretou. Pois Deus é somente e apenas bom, e o bem, o dia todo, faz somente coisas benignas. E continua a meditação no dia seguinte. Só para complementar, se diz que em nosso mundo existem sofrimentos que a pessoa jamais aceitará trocá-los por um prazer posterior grande. Porque o prazer aqui na Terra tem limites. Agora, o Rebbe diz, em outros comentários, que no mundo vindouro existe o momento que a alma aceita todos os sofrimentos do purgatório, desde que ela possa depois chegar ao prazer do Éden. Quer dizer, que aqui nós temos um limite de capacidade de absorção de prazer. Por isso, temos um limite de capacidade de absorção de sofrimento. Tem coisa que não vale a pena, porque nós não conseguiremos ser retribuídos, ser ressarcidos direito. Não, a nossa consciência não absorve isso nesse momento de aspa. Quando a Mashiach chegar, é capaz que mude isso. Mas quando a alma sai do corpo, ela quer entrar no purgatório, porque ela quer sair do outro lado e entrar no Éden. Então ela aceita todo tipo de sofrimento, porque ela é consciente da utilidade disso. Isso significa que tem uma grande diferença entre sentir um sofrimento, se perguntando por quê, e praticamente entrando no mau humor, tendo fé cega que isso não tem motivo. Essa fé cega que não tem motivo é um tipo de idolatria. Claro que é uma tentação muito difícil, a pessoa está sofrendo, mas não deixa de ser uma ideia falsa que traz sofrimento. A pessoa fazer questão de dizer que aqui Deus não está. Isso aqui não pode ser que Deus escolheu para mim. E a superação de toda a tentação seria acreditar que por mais adversa que seja a situação, é Deus que escolheu para mim a situação, e na certa tem um motivo, e não só que tem um motivo, eu não sou capaz agora de vislumbrar o benefício, mas na certa é um benefício que vale a pena. Porque Deus é bom e Ele só faz coisas benignas, apenas pode ser um bom de longo prazo. Como eu vivo um tempo, nossa forma de ver o tempo é bem lenta, uma coisa por vez, nós vivemos as coisas bem parceladas, acaba parecendo muito longo o prazo. Mas isso é por causa de nossa miudeza, não porque o prazo é realmente longo. É Deus que está acima do tempo. No conjunto, a coisa é benigna, absoluta. E nós também veremos isso quando temos no final. Estar depois de um prazo de tempo, em relação ao tempo passado, é como se estivesse acima do tempo. Está acima dos tempos passados. O passado já está absorvido na tua consciência. E o teu presente já está computando uma realidade de hoje baseada em todos os passados. Então, em Deus já está visto que esse presente nosso já é parte de um conjunto que gera uma coisa benigna, porque ele está já agora no fim dos tempos, já está agora chegando tudo como se fosse passado. E o sofrimento faz parte da construção de uma coisa extremamente boa, que vale a pena. E adiante segue essa meditação no dia seguinte. Até que eu estou no dia 6 de Elul.